Olá, pessoal. Correlação e covariância. Correlação e covariância são duas formas de medir o grau de associação entre duas variáveis. Variáveis associadas se comportam como se fossem ligadas por um elástico. Quando uma se movimenta, ela tende a arrastar a outra. Por exemplo, vamos supor que você investe na Bolsa de Valores e está estudando o movimento das cotações da Vale 3. No seu estudo, você constatou que as receitas da mineradora provêm, em grande parte, da venda do minério. Então, é de se supor que as cotações da Vale devem guardar alguma relação com os preços do minério no mercado internacional. E é isso que nós vamos estudar nesse exemplo. Antes de continuar, informamos que este é um exemplo com fins puramente didáticos e não constitui de forma nenhuma sugestão de investimento ou coisa semelhante. Na primeira parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre as chamadas estatísticas descritivas, média, variância, desvio padrão, covariância e correlação. E na segunda parte, nós vamos examinar o código do programa para para ver os detalhes de cálculo de cada uma dessas estatísticas. O primeiro passo foi conseguir as cotações. Nós pesquisamos alguns sites e encontramos vários provedores. Dentre eles, escolhemos aquele que forneceu as cotações no formato mais prático para importação na nossa aplicação, que foi o CSV. Esse formato aqui, ó, são as diversas colunas com os valores separados por vírgula, os campos numéricos são colocados entre aspas. Esse é o formato que ele vem, formato CSV, e ele depende, precisa tomar cuidado com isso, que ele depende da cultura. Então, por exemplo, aqui nós temos vírgula separando para fazer a posição de ponto decimal, né? Então, conforme a cultura, isso muda. Então, antes de importar, precisa analisar exatamente como é que ele veio, para depois a gente prosseguir. Fizemos essa importação desses dados, localizamos o arquivo e colocamos o endereço desses arquivos aqui. Então, aqui são as cotações da Vale que a gente pegou e aqui do minério de ferro. Aqui, quando a gente clicar em Load Files, ele pega esses dados dessas duas fontes e constrói essa tabela aqui. São 298 registros e são diversas páginas que a gente tem aqui com essas informações. E aqui nós temos o seguinte: essas colunas em números escuros, pretos, contêm a data, a cotação das ações da Vale e as cotações do minério de ferro. Isso é o que nós importamos. Vocês viram que tinha várias colunas lá, mas nós estamos usando só essas três. E essa parte aqui, que está com os números em azul, só a parte calculada, que nós vamos passar a examinar a seguir como é que foi obtido isso. Antes de começar qualquer análise detalhada, vamos fazer só uma análise superficial aqui. Essa tabela, quando eu clico aqui, eu classifico em ordem crescente ou decrescente. Então, quando eu classifico aqui, por exemplo, em ordem crescente as cotações da Vale, olha o que nós observamos aqui. Ó. 66, o valor do minério, 109, 66, 109, etc, etc, 68, 99, ou seja, cotação. Vamos pegar a página 1 aqui primeiro. As cotações, ó, tá vendo? De 60 e poucos por aqui, ó, elas ficam por volta de 95 a 100, e quando aqui está 66,90. E aqui está 62 até 66. Se a gente classificar ao contrário, olha o que nós vamos ver. As maiores cotações da Vale nesse período que a gente pegou, aqui da análise, foram 98 e assim por diante, decrescendo aqui até 92. E olha os valores como estão aqui, ó, 120. Aqui onde era 100, alguma coisa assim, agora está 122. Temos até alguns picos aqui com 150, etc. Então a gente vê que alguma correlação existe, tá vendo? 98, 120 aqui, voltando aqui, 62, 95, ou seja, os valores menores estão mais próximos das cotações menores. Né? Nós percebemos, então, que existe alguma relação entre esses dois valores. Mas é necessário quantificar isso para a gente poder fazer uma análise mais precisa do que a gente pode, de como a gente pode utilizar esses números. Antes ainda de continuar, nós vamos mostrar aqui outros dois auxílios visuais que a gente tem aqui para ilustrar um pouco antes da gente entrar na calculeira lá. Então, ó, esse gráfico aqui, ó, eu estou mostrando aqui, ó, aqui embaixo tem os valores das ações da Vale e aqui, nesse eixo vertical, tem aqui os valores das cotações do minério de ferro. Então, eu poderia ter cortado o gráfico aqui, porque essa parte aqui de baixo não tem valor nenhum, mas eu deixei assim porque fica ressaltado mais como é que esse tipo de relação aparece. Então, olha,
Aqui, por exemplo, ó, na parte de baixo do gráfico, nós estamos com cotações aqui até 70, mais ou menos, por aqui. Esse pedaço. O que aconteceu? Os números do minério de ferro estão nessa região aqui. Quando nós partimos para essa praça intermediária, aconteceu assim, ó, ele vai subindo de acordo com a cotação, mas nós percebemos aqui alguma coisa assim, também tem alguma coisa estranha aqui, ó. Aqui no meio tem um vazio que não tem correlação, a maior parte dos dados está lá em cima, ou seja, sugere que a correlação passa por esse caminho aqui, né? Mas tem muita cotação ainda aqui embaixo. E aqui, na parte final dos valores maiores, nós vemos também que os valores também estão meio agrupados aqui e depois tem uns valores aqui para baixo. Então, isso ocorre por causa do seguinte: embora o minério de ferro influencie no preço da Vale, não é só o minério de ferro, não é só o preço do minério de ferro. Existe a bolsa está caindo, está subindo, isso tudo tende a arrastar o valor para cima ou para baixo. Então, ela não explica completamente o fenômeno. Então, isso aqui é o seguinte: isso explica esses hiatos que tem aqui. Pode ser que entrou aqui alguma outra razão mais forte que fez a cotação variar. Além desse gráfico aqui, no último auxílio visual que a gente vai mostrar, a gente colocou aqui, nós colocamos aqui o preço do minério de ferro aqui em preto e o preço das ações da Vale aqui em vermelho. Então a gente relaciona, a gente vê aqui também, ó, também alguma coisa existe, tá vendo? Esse intervalo subiu aqui, o minério de ferro subiu também, aí o minério de ferro começou a cair, fez uma queda grande, veio em queda aqui durante esse período todo aqui, uns 8 meses em queda, e as ações da Vale vieram caindo também, né? Não com a mesma intensidade do minério de ferro, mas elas vieram caindo. Os dois alcançaram um certo mínimo, vamos dizer assim. Esse aqui não é o mínimo da Vale, mas são dois pontos que eles alcançaram assim, vamos dizer assim, um ponto, um valor baixo comum. Logo em seguida começou a subir o minério de ferro, a Vale veio junto. Nessa parte aqui, nós observamos que a correlação deixou de ser obedecida. A minério continuou subindo e a Vale começou a cair, porque outras questões mais relevantes acabaram diluindo o efeito do aumento de preço do minério e prevaleceu uma série de outras razões que aí precisaria analisar na Bolsa quais foram. Né? Bom, então, voltando aqui agora para a nossa tabela, nós vamos ver como é que calcula esses valores aqui e como é que a gente faz. Então, isso aqui, essa parte em azul, é uma memória de cálculo que nós vamos utilizar, e as fórmulas da covariância e da correlação são estas daqui. Ó. Então, aqui tem um sumário da fórmula de cálculo das grandezas que nós vamos trabalhar, e cada uma dessas colunas aqui serve como uma memória de cálculo. Então, essa primeira coluna aqui, o que ela faz? Ó, essa primeira coluna, delta vale dessa aqui, ó, ela é o valor das cotações menos a média. Então, o valor da cotação é esse aqui, a média das cotações no período é essa daqui, é 79,45. Então, isto menos isto dá isso. Então, essa coluna aqui, delta iron, é a mesma coisa. É isso aqui menos o valor da cotação média do ferro que dá isso aqui. E a multiplicação dessa coluna por essa daqui dá a covariância. O que significa isso, então? Eu peguei aqui ó, a diferença da cotação menos a média vezes a diferença da cotação a média. O que mostra isso aqui? Veja bem, ó, se as duas variáveis variarem com relação à média sempre para cima, ou seja, quando o vale está acima da média, o preço do minério de ferro também está acima da média, essa primeira parcela aqui, ó, vale menos a média, vai ser um número positivo. E essa aqui vai ser um número positivo também. Quando eu multiplico um número positivo por um número positivo, vai dar um número positivo grande, né? O produto dos dois, tá certo? Então, aqui, por exemplo, o que nós obtivemos? Ó? Pegamos essa cotação, multiplicamos essa daqui e deu um número negativo, porque essa aqui tinha os sinais contrários nesse exemplo. Mas aqui todos os sinais eram coerentes, ou seja, quando um estava para cima da média, o outro também. Então, vamos pensar, por exemplo, se elas não têm correlação, uma hora um vai para cima da média, outro vai para baixo, uma hora vai dar esse valor, vai dar negativo, outra hora vai estar positivo. Então, isso aí vai acabar um valor compensando o outro. Então, a somatória dessa coluna aqui, ela vai ser um valor próximo de zero, porque um contribui para somar, outro para subtrair, então vai dar um valor próximo de zero. Se a gente andar nessa tabela aqui um pouco mais, olha, vamos pegar aqui mais para cá, tá vendo? Nesse pedaço aqui, ó, quando as cotações começaram a cair, um variava abaixo da média, mas o outro também, tá?
Se a gente avançar mais, por exemplo, para essa região aqui da tabela, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, tá vendo? Negativo aqui, que significa o quê? Que a Vale variou para baixo da média. E aqui também, a cotação do minério também, ou seja, os dois continuaram fazendo variações abaixo da média, ou seja, eles continuaram seguindo correlacionados. Como consequência, o produto negativo e negativo deu um número positivo aqui e eles continuaram contribuindo para o crescimento desse valor, dessa coluna aqui. Tá? Então, quando eu fizer essa soma aqui e der um número grande, o que vai representar? Se der um número grande, quer dizer o seguinte, eles atuaram mais em contribuição, ou seja, quando um era negativo, o outro também, quando um era positivo, o outro também, eles atuaram mais com sinais iguais do que com sinais diferentes. Então, esse foi o princípio que os estatísticos encontraram para calcular a variação, se era coerente ou vamos dizer assim, ou reversa entre essas duas variáveis, tá certo? Então, percebemos aqui o seguinte, então fez esse cálculo, deu esse valor aqui, aí o que a gente faz? A gente soma tudo isso aqui, tira a média dessa coluna e isso nada mais é do que a covariância, que é esse número aqui. Então, a covariância deu 93,91 alguma coisa, tá certo? Muito bem, é um número positivo. Então, outra coisa que significa o seguinte, é um número grande. Então, se é um número grande, quer dizer, é uma correlação mais forte. Se o número está muito pouco perto de zero, não tem correlação, ou então é uma correlação muito fraca. Agora, isso tudo está muito vago, né, pessoal? 93 é alto porque por quê? Por que alto? Porque não sei, porque 90 é muito maior que zero, mas isso não é explicação suficiente. Né? Então a gente teria que dar uma certa quantificada, ou seja, não está muito bom esse pedaço. Outra coisa que não ficou muito boa nesse negócio de covariância, e por isso é que o pessoal fez outras coisas mais tarde, é o seguinte, ó. Se você veja aqui, ó, aqui eu medi esse preço aqui, ó, 126 é o preço da tonelada de minério de ferro. Tá? Vamos supor que eu medisse em quilos, em vez de medir o preço em tonelada, se eu medisse o preço em quilo de minério de ferro. O que seria isso aqui? Seria um valor, isso aqui dividido por 1.000. Então, se eu divido isso aqui por 1.000, essa média e essa diferença aqui vai dividir por 1.000 também. E quando eu ver o resultado multiplicando um pelo outro, esse resultado também vai dividir por 1.000. Então, isso aqui vai dar um número dividido por 1.000, que também é positivo, mas é um número bem menor do que esse. Então, percebeu? Não está muito bom isso, porque, veja bem, o fato de eu medir aqui em tonelada ou quilo não varia a correlação que existe entre essas duas variáveis, está certo? Então, se a fórmula não é capaz de refletir isso, é que alguma coisa não está boa. Então, covariância não é inútil, mas ela mostrou essas falhas. Então, o pessoal veio com coisa melhor do que isso aí. Bom, quem veio em nosso socorro para ajudar nesse processo aí foi um matemático inglês chamado Carl Pearson. Esse Carl Pearson, ele viveu até de 1850 e poucos até 1900, até um pouco antes da guerra, até 1936. Inclusive, ele escreveu alguma coisa sobre teoria da relatividade e tudo mais, que foi lida pelo Einstein quando estava estudando na faculdade. O Einstein leu artigos desse camarada aqui que falava sobre isso. Então, ele é um cara, ele além de fazer isso aqui, de ser estatístico, ele tinha especialização em várias outras áreas também, de matemática e física. Esse cara era um cara. O Carl Pearson era um cara muito respeitado na época como um cientista e tudo mais. Bom, ele então bolou o seguinte, olha, em vez de fazer, a covariância como ela foi calculada aqui, ele resolveu fazer, vamos pegar as fórmulas aqui. Então, em vez de ele calcular, multiplicar simplesmente uma correlação para outra, ele fez o seguinte, ó, ele dividiu esse valor aqui, nessa coluna que nós obtivemos aqui, ó, que é vale menos a média, o valor da cotação menos a média, ele dividiu pelo desvio padrão. Então, essa variação ficou relativa. Então, quer dizer assim, valorizou em cima da média, mas dividido pelo desvio padrão. Então, ele dá uma certa ele fez a variação ficar relativa à dispersão que tem essa variável. E isso melhorou muito os cálculos, tá? Por causa do seguinte, né? Primeira coisa que ele faz, quando ele divide isso aqui por isso aqui, primeiro que ele tirou a importância da unidade de medida. Se você calcular aqui a diferença da cotação do minério de ferro menos a média em tonelada, esse desvio padrão também vai estar em tonelada. Então vai ser número grande dividido por número grande.
ele conseguiu, então, uma coisa importante. Independente da unidade de medida da variável, a correlação que existe vai estar lá fixa, vai estar mostrada lá. E, além disso, ele mostrou uma outra coisa aqui muito importante, que é o seguinte: quando ele faz esse cálculo aqui, esses dois parâmetros assim calculados, eles chamam de vetores. E para quem quiser fazer uma análise mais formal disso aqui, pode consultar, por exemplo, no GPT tem, que eu dei uma olhada lá, essa a Cauchy-Schwarz Inequality. Isso aqui mostra que esse produto de vetores aqui, do jeito que foi calculado pela formulação do Pearson, esse valor vai variar sempre mais um e menos um. E isso é muito importante. De uma certa maneira, isso aí, os cálculos confirmam isso, mas isso é de uma certa forma intuitivo. É mais ou menos o seguinte, olha, se uma variável puxa a outra numa proporção maior do que um, não é uma que está puxando a outra, é a outra que está puxando a uma. Então, quer dizer, ela pode evoluir até um certo ponto, mas a partir daí o fenômeno está invertido. Então, o valor começa a cair. Então, isso não é uma demonstração, tá certo? Se você quer uma coisa mais formal, dá uma perguntada, ó, faz essa pergunta aqui, ó, no chat GPT, e ele vai explicar direitinho qual é. Mas é uma matemática meio braba que tem aqui, tá? Então, se você tiver interesse, dá uma chegada lá, e aí você vê a coisa com mais profundidade, mais consistência, dependendo do ambiente que você está trabalhando, se isso for uma necessidade, né? Bom, então, a correlação que o Pearson mostrou para a gente, mostrou que é o seguinte, né? Quando for esse cálculo der um valor próximo de mais um ou menos um, a correlação é muito forte. E se for menos um, ela é forte e reversa, quer dizer, quando uma sobe, a outra desce. E se ela for a correlação positiva, mais um, é uma correlação muito forte no sentido positivo. Quando uma sobe, a outra sobe também. Ok? Bom, então essa é uma conclusão. E outra coisa é o seguinte agora: quanto o valor for mais próximo de um, mais forte é a correlação. De uma certa forma, vamos dizer assim, mais ou menos empírica, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que se você tem uma correlação para cima de 0,7, ela é forte. Entre 0,4 e 0,7 ela é intermediária e de 0,4 para baixo é uma correlação mais fraca, tá certo? Mas para calcular a força dessa correlação, existe um cálculo estatístico que você pode aplicar. Outra coisa que influi aqui nessa avaliação dessa correlação é o seguinte: se você está avaliando a correlação a partir da população, ou seja, considerando todos os dados da população, você calcula a correlação e está acabado. A população é aquela correlação que está estabelecida e pronto. Mas se você está usando uma amostra da população para calcular a correlação da população toda, aí existe uma distorção, porque tem uma perda de informação. Você trabalha com o cálculo em cima de uma amostra e projeta isso que você calculou na amostra para a população toda. Obviamente, existe uma perda de informação aí e um risco na aplicação disso. Pode ser que você pegou uma amostra viciada, uma amostra ruim, e ela te dá um valor que não corresponde àquilo que está lá. Então, existe também um jeito de você calcular qual o tamanho da amostragem que você tem que pegar para você ter a confiança que você deseja. Então, se você quer grande confiança nessa correlação, você tem que pegar amostras grandes. Se você quer pouca confiança, você quer só uma ideia aproximada, você pode pegar amostras pequenas. Então, existe aqui o seguinte: quando você trabalha com os dados para a população toda, a fórmula que calcula isso daí, ela é perfeita, quer dizer, ela calculou sobre os dados todos. Quando você calcula com a amostra, existe o que eles chamam de perda de graus de liberdade. Tá? E quando você está perdendo eles chamam de degrees of freedom, ou então perda de grau de liberdade, você tem que aplicar uma correção na fórmula para corrigir esse erro que você vai introduzir por estar calculando sobre um valor calculado em cima de uma parte só da população. Então, aqui, como nós estamos vendo aqui nessa forma, quando for a população toda, é 1 sobre N. Quando for com a amostra, é 1 sobre N menos 1. E esse menos 1 aqui, ó, é o que traz a correção do cálculo da covariância e da correlação para cá. Então, esse cálculo e esse cálculo. Por causa dessa distorção, o Pearson colocou duas fórmulas para cálculo da correlação. Então, esta fórmula aqui, ó, ela se refere à população inteira. Você calcula a covariância, tá?
que é esse número que está aqui, ó, covariância, e depois você divide pelo desvio padrão das duas amostras aqui, da cotação e do minério. Então, a cotação está aqui embaixo, são esses padrões aqui, tá? E a covariância está aqui, tá? Que é esse número que a gente calculou aqui. Então, somando essa coluna e fazendo a média, calculamos a covariância, divide pelo desvio padrão e nós estamos calculando isso aqui. Isto quando for para a população toda. Se você estiver trabalhando com uma amostra só, esta fórmula aqui de baixo, embora pareça completamente diferente, ela é muito parecida com essa fórmula aqui de cima. Então, você tem duas fórmulas e dão valores muito semelhantes. Além de outras, porque tem gente que acha mais fácil calcular isso aqui agrupando os dados da equação de outra maneira. Existem, então, três modos para calcular essa correlação e eu resolvi fazer os três. Então, quando a gente for lá no programa, nós vamos calcular essa correlação dos três jeitos e vocês vão ver que o resultado é muito, 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 muito próximo. Está assim, depois da sétima casa decimal, é que você tem uma pequena variação. Tá? Então, você vai ver por aí a formulação da correlação do Pearson de várias maneiras, mas olha, dão todos os resultados muito parecidos. E, inclusive, essa diferença aqui, ó, de população para cá, de população para amostra, se você tiver amostras muito pequenas, tem uma certa variação. Imagina aqui, ó, por exemplo, ó, 1 sobre 20, por exemplo. É 20 menos 1 dá 19. Então, dividir por 1 sobre 20, 1 sobre 19, ainda tem uma certa variância. Mas se você tiver uma amostra maior, por exemplo, 100 elementos, ó, dividir um aqui por 100, o outro vai dividir por 99. Então, o valor vai ser muito parecido. Dividir por 100 por 99 vai dar uma diferença muito pequena. E como nós estamos falando de estatística, em que as coisas têm um certo erro, já é inerente ao processo, o grau de distorção que tem aqui é quase desprezível. Tá? É mais teórico esse cálculo aqui, essa distorção, do que realmente prático, né? Porque tem vários erros aqui na amostra e tudo mais, e então a gente ficar com muito preciosismo até não faz muito sentido. Mas a gente não poderia deixar de falar como é que a coisa funciona, não é, pessoal? Bom, então é o seguinte, olha, então nós vimos isto e vimos essa correlação, como é que calcula, chegamos aqui nos valores que a gente calculou para a correlação, e agora é o seguinte, bom, sabemos que tem correlação, o que a gente faz com isso agora? Bom, nós vamos ver isso em vídeos para frente. Mas é mais ou menos o seguinte, ao fato de existir correlação, dá para você alguns elementos para você fazer previsões. Então, por exemplo, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Minério do ferro. O preço do minério do ferro é um minério cotado internacionalmente. Ou seja, é um preço que depende de ciclos mundiais da economia. Então, a economia está crescendo, o preço do minério ferro, a economia está em recessão, o preço do minério ferro cai, mas são tendências mundiais. Então, isso aqui pode te ajudar a dar condições de prever. Então, por exemplo, olha, eu acho, e isso não muda tudo, de uma hora para outra. Um ciclo econômico mundial, ele tem uma certa persistência. Nós vimos aqui, por exemplo, aqui no gráfico, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Demora. Os movimentos da Vale são muito mais erráticos, vamos dizer assim, do que os movimentos, por exemplo, do minério de ferro. Então, você pode usar os preços do minério de ferro como um elemento para ajudar você a fazer previsões sobre o comportamento futuro da outra variável, da variável correlacionada, tá ok? Nós vamos ver depois, então, como é que a gente pode usar essa variável para estabelecer previsões. Pessoal, então, vamos agora passar para a parte do código e ver como é que a gente escreve esse programa. Esta é a estrutura básica do nosso programa. Então está aqui em cima, estamos usando o Quick Grid, que é esse grid aqui, os charts da SyncFusion, aqui são os modelos, aqui está o título da página e aqui vem o HTML, o CSS e o código. Então a estrutura do programa é só isso. Então a primeira coisa que a gente faz, o que nós fizemos? Baixamos os programas e localizamos os arquivos dos dados que a gente pegou da internet aqui. Então os da Vale estão aqui, os do minério de ferro estão aqui. E o que nós vamos fazer agora? Quando a gente clicar esse botão aqui, ó, a gente vai vir aqui. Quando a gente clicar esse botão aqui, ó, primeiro aqui é o arquivo da Vale, arquivo dos minérios, Load Files. Quando a gente clicar esse Load Files aqui embaixo, tá, a gente vai vir aqui em Load Files dessa rotina que vai carregar os dados. E o que a gente faz nessa rotina? Abrindo aqui o código.
load files. Limpa as variáveis. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o arquivo que está nesse endereço aqui, ó, file A, que é esse endereço que está aqui em cima. Então essa rotina load files, o que ela faz? Ela pega esse arquivo aqui e dá um parse nos valores para colocar numa tabela que tem os valores importados limpos. Ou seja, ela vai pegar a tabela que nós temos, que é mais ou menos essa aqui, e ela vai colocar dentro aqui dessa tabelinha var aqui. Então aqui temos, primeira coisa, ele lê todo o arquivo dentro dessa array aqui, lines. Depois, a primeira linha 0, ele coloca aqui em coluna, que a linha 0 é aquele valor, esse aqui, ó, que tem os dados aqui com o nome das colunas. Aqui nós temos uma lista para abrigar os valores end of day que a gente pegou daqui. E aqui é onde eu estou querendo chegar. A gente vai percorrer esse arquivo aqui, ó, todas essas linhas que foram lidas, e vamos colocar essas variáveis que a gente leu em cada uma das linhas dessa lista aqui. Então, vamos lá, seguir. Vou dar um executar aqui, né? E ele vai me parar aqui. Loading. Mas chegou aqui, tá? Então, ó, listamos as colunas, olha que nós pegamos aqui. As colunas pegamos como esperado os dados lá de cima, né? Ok? E aqui, nós pegamos aqui no data, essa coluna está vazia, aqui que nós vamos colocar os dados, vamos preencher essa lista aqui. Agora, quando a gente chegar aqui embaixo, ó, nós vamos dar, eu vou dar para continuar, e nós vamos chegar aqui. Quando chegar aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês, olha. Esse aqui é a linha, essa aqui é a linha como ela vem. Então, ó, olha a bagunça que vem isso aqui, ó. Isso aqui é escape sequence para botar o apóstrofe, outro escape sequence, e tudo o gerador do CSV teve que fazer isso aqui, né? O gerador do escape sequence. Daí ele colocou essa vírgula para separar os dois campos. Aqui ele separa esses dois campos aqui, ó. Apóstrofo, escape sequence aqui, e aqui, um valor numérico aqui, está com ponto aqui, tá vendo? Depende, então, você precisa tomar cuidado, porque se for vírgula, o ponto que separa os valores, vai dar problema, percebe? A vírgula separa um campo do outro, mas separa um valor do outro. Então isso aqui é pepino em possibilidade, se você tiver vírgula separando aqui, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer? Para limpar essas escape sequences todas aqui, a gente fez essa linha aqui, ó. Então a gente pega aquela linha e dá um replace. Toda vez que vier barra, apóstrofe e vírgula, eu vou trocar, vou dar um replace por ponto e vírgula. Então, eu vou fazer, o que vai separar uma coluna da outra vai ser ponto e vírgula. Tá? Vai ficar claro por quê. Quando tiver barra, apóstrofe, eu vou separar por nada, eu vou eliminar. Então, toda vez que tiver barra, apóstrofe, eu vou eliminar daquela linha. E as vírgulas que eventualmente tiver, tá? Então se por exemplo tiver alguma vírgula, porque veio, por exemplo, o valor para separar as casas decimais, veio vírgula, eu vou trocar por ponto, ok? E o split, a gente trocou o split aqui, né? Lembra? O split, que era esse começo aqui, a gente trocou por ponto e vírgula. Então, o que vai separar uma coluna da outra é isso aqui. Então vamos fazer isso aqui e ver o que resulta. Então nós estamos com a linha desse jeito aqui, né? Vocês estão vendo aí toda essa bagunça aqui. Bom, eu vou dar um F10 aqui, executar essa linha. E o valor que foi lá para velhos, é o valor limpo, olha como ele veio, ó. Tá vendo? Ele já veio separado aqui, ó, nos campos. Ela fez uma array de valores, né? E fez o split com o ponto e vírgula separando, então veio ver todas essas colunas aqui já separado e está tudo certinho aqui, ó, tá vendo? A data e os valores separados por ponto. Agora, para você ter certeza que você não vai ter pepino, tipo assim, eu estava usando uma cultura que era vírgula para separar casas decimais, etc., você faz o que nós fizemos aqui, ó. Aqui em cima eu pus, ó, Static Read Culture Info, peguei informação de cultura e botei. Americana, então, que é onde o que separa o decimal ponto é ponto mesmo, né? E eu estou dizendo para ele, quando ele for fazer a separação aqui embaixo, tá vendo? Aqui eu estou dando um try parse para pegar cada um dos valores que a gente separou aqui, para colocar dentro da variável correspondente na tabela que a gente está construindo, que é aquela lista lá. Então, ó, isso aqui o valor vem para cá para último, abertura, data, baixa, valor e tal, e data aqui, né? E para ter certeza que isso está fazendo certo, eu estou fazendo assim, try parse. Se não passar no try, ele vai dar erro e vai cair fora disso aqui. Então, vamos supor que ele faz isso aqui, ele faz, para fazer esse try parse aqui, de data ele faz assim, e de valores ele faz assim, e a gente tem que colocar essas informações aqui, ó. Permite ponto decimal, tá certo? Para dizer que é uma coisa normal, tem um ponto aí.
a cultura que é para considerar e o valor que é para gerar. Então ele vai considerar, pegar o valor que está nisso aqui e vai jogar numa variável double, tá? Por causa disso aqui e aqui. E esse double que ele gerou aqui, nós vamos jogar aqui dentro e montamos toda a linha da nossa tabela. Quando chegar até aqui, você continue, né? Ele fez a transmissão e veio para cá, para o WData que a gente tirou. Então o WData agora está assim, ó, os valores todos transformados em double, e isso aqui está tudo correto e ele vai ser jogado então dentro do elemento dessa lista. Percorre tudo isso aqui, que vai dar umas 300 linhas mais ou menos, percorre isso aqui e gera a tabela. Então, vamos rodar que está aqui embaixo até o return date aqui. Ó. Executou tudo, tirar a parada daqui, continue. Executou toda essa parte aqui e gerou essa tabela data aqui embaixo, que está com 309 elementos, tá certo? Cada um dos elementos tem esse conteúdo aqui. E assim por diante. Ok? Bom, se a gente quiser dar uma conferida nisso aqui, ó, aqui nós temos os dados que a gente está lendo. Então vamos ver o que foi para lá para dentro. Nessa tabela aqui, data. Pegamos a primeira linha aqui, ó, linha 0. Então está aqui os valores, olha. A data é 27/3 e o elemento último que a gente pegou lá, por exemplo, 678.4, que vai dar isso aqui, ó. 27, 78, 50, desculpa, 78, 54 e assim por diante. Então, fizemos isso aqui, pegamos aqueles dados e jogamos aqui dentro. Tá bom? Ok. Então, prosseguindo. A gente vai continuar, dar um F10 aqui para continuar. F10. Fez esse pedaço. Quando chegar aqui embaixo, o minério de ferro vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu vou dar um continue aqui, né? Ele foi até aqui, agora com os valores, para calcular os valores do minério de ferro. Damos esse continue aqui, ele vem para aqui embaixo. Vamos só dar uma olhadinha de novo. Então está aqui os valores 24, não sei o que, não sei o que lá. Então aqui, ó, essa data aqui, o valor que vai ter. Primeira linha. 24, o valor 126,01, aí tá tudo bem, então tá, parece que tá legal, tá bom? Ok, agora, depois nós vamos voltar para essa linha aqui para ver outros detalhes, né? Vou dar F10 aqui, F10 aqui, então voltou para cá, então concluímos essa parte de levar para dentro do orçamento. Agora, a partir destas duas tabelas, eu quero montar uma tabela só, eu quero fazer um merge dessas duas tabelas numa só. Então o que eu vou fazer? Eu criei uma tabela aqui que chama Imported Data. Dei um clear nela, né? Porque se você rodar pela segunda vez, apagar, etc, etc. Dei um clear, peguei a tabela vale, estou percorrendo a tabela vale inteira, do começo ao fim, do 0 até o 1. E aí eu vejo, ó, cada endereço que eu pegar da tabela vale, eu vou ver se na tabela iron correspondente tem o mesmo valor para a mesma data. Então, por exemplo, estou vendo se tem uma data aqui, ó, no minério de ferro, igual à data correspondente. Isso por causa do seguinte, olha aqui, ó. Vocês estão reparando aqui, ó, a primeira data da Vale é dia 27. A primeira data aqui de Iron é 23. Então eu não posso fazer uma correspondência simplesmente um para um, porque eles são discrepantes. E tem várias razões para eles discrepantes. Por exemplo, primeiro os dados que você pega às vezes não vêm no mesmo sincronismo. E depois o seguinte, por exemplo, minério de ferro, essa cotação aqui foi nos Estados Unidos. Então, tem feriado, lá aqui no Brasil não é feriado. Então mesmo que a gente tivesse com as tabelas perfeitas, nunca ia ser coincidente as duas. Então, por isso, eu estou criando uma tabela, resultado das duas, com todos os que tiverem a mesma data. Então, se tem essa data aqui e aqui não tem, esse elemento aqui não vai passar para a tabela, vai ser só o que tiver correspondência. Tá? Então, vocês estão vendo aqui de 309 elementos, teve mais ou menos nesse período aí, uns 10 registros que não tinha correspondência. Tá? Então, aqui, ó, então fizemos isso aí, calculamos Imported Data, vamos dar aqui, ó, faz toda essa rotina, né? E vamos chegar aqui embaixo, ó, Imported Data. Quando chegar aqui no Calculate Table, a gente vai estar com a tabela toda pronta. Então vamos dar parada lá. Fizemos toda essa rotina aqui, tá? Aí chegamos aqui, o Imported Data agora está completo. Então agora, olha a tabela que nós temos aqui, ó. Então temos só a data, 24, e o valor comum, os dois. E são só no dia 24 que apareceu. Dia 27, vocês lembram? O dia 27, que não tinha correspondente, você lembra que o dia 27 não tinha correspondente aqui, a dessa vale aqui, e ele sumiu, então não está aqui. Então essa tabela aqui passou e aparentemente está tudo bem. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, lembra daquela
formulaiada que tinha lá, ele calcula a variância, não sei o que, não sei o que, é o que nós vamos fazer agora. Então aqui eu vou dar um F10, tá? E mostrar a tabela pronta. Tá? Então, aqui, fizemos todos os cálculos, tá? Demos continue. Continue aqui. Então aqui está a tabela calculada. Agora, vamos agora percorrer, vamos voltar na tabela. Então fizemos isso, importamos as tabelas, o que vem em preto está o que está em preto veio lá do arquivo original, daqui de cima, né? E o que está em azul foi calculado. Agora, nós fizemos essa parada aqui só para mostrar como chega aqui, mas vamos analisar agora como é que ele calcula esses dados aqui. E eu gostaria, então, depois que ele importa, ele vem aqui calcular esses valores aqui e esses valores aqui de baixo, que é o que a gente está buscando, né? Então aqui eu queria que vocês notassem uma coisa. Olha. A gente usou aqui as rotinas do Link, da Microsoft, né? LINQ, né? Essas rotinas do Link são essas rotinas aqui, ó, essas extensões de método. Então, por exemplo, se eu quero calcular uma média, por exemplo, de uma coluna, coisa assim, tradicionalmente, o que a gente faria? Você faria um for, né? Ia somando todos os elementos dessa coluna, depois dividia pelo total e calculava. Com o link tem umas extensões que você não precisa fazer isso. É muito mais fácil. Então, ó, por exemplo, eu quero saber quantos elementos tem na tabela. Imported count. Isso aqui é um comando do link. Então, vem para cá, tudo bem. O count bom, aqui então, aqui eu quero saber a média, por exemplo, das cotações da Vale, que é o que eu quero colocar aqui, a média das cotações da Vale. Eu quero calcular esse valor aqui. Então, o que eu faço? Ó, imported average, o link me dá tudo isso aqui de graça, tá? Então eu estou dizendo, ó, pega esse campo aqui, esse X aqui tem vários campos, né? Que são todos aqueles campos lá que a gente viu, abertura, data, não sei o quê. Esses campos aqui de cima. Esse é o X, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, o que eu quero pegar é essa cotação da Vale aqui. Então, ó, estou fazendo a média dessa tabela pela coluna que tem o nome de quote value. Então aqui eu calculo a média, ou seja, uma linha só, não tem o trabalho de fazer for, nada, prever quantos tem, quantos não tem, enfim. O Iron é a mesma coisa, muito mais simples, só nessas duas linhas aqui calculamos as duas médias. Já. Depois aqui, para calcular o desvio padrão, mesma coisa, estou usando alguns comandos do link aqui, ó. Olha que beleza que é isso aqui, ó. Aqui eu estou querendo fazer a soma dos quadrados da diferença, então eu peguei, ó, uma menos a outra. Tá? Lembra que a gente calculava isso aqui, precisava desses valores? Uma menos a outra, para elevar ao quadrado, uma vezes a outra vezes ela mesma. Então isso aqui vezes isso aqui dá ela ao quadrado. Então, para fazer a soma dos quadrados, fizemos tudo isso aqui. Isso aqui é necessário para calcular o desvio padrão. É a soma dos quadrados da distância para a média. Calcula aqui, ó, faz esse cálculo aqui embaixo e calcula a variância, o desvio padrão, desculpa. O desvio padrão dessas duas colunas também, tá? Coloca aqui embaixo, ó, o desvio padrão das duas, que está aqui. E está errado. E está errado porque eu botei errado aqui. Ó. Pronto. Felizmente é só o display que está errado, o resto do programa não está. Então eu vou corrigir isso aqui e vamos voltar para lá. Então voltando aqui no cálculo, né? Então calculo esse desvio padrão, colocamos lá, que deu esse aqui, ó, 8 e pouco aqui, 20 aqui. E aí depois nós pegamos e para essa tabela nós calculamos cada uma daquelas linhas, aquele cálculo que a gente explicou lá. Aqui, ó, a diferença para a média, a diferença para a média. Aqui a covariância, que é uma coluna, essa coluna vezes a outra, essa coluna aqui essa é a parcela. A covariância vai ser calculada aqui embaixo porque ela é a média dessa coluna toda. Aqui está a divisão pelo sigma, que foi a ideia do Pearson, né? E aqui embaixo está o cálculo das colunas que vão levar ao cálculo da correlação. Calcula essa daqui, aí pega a média e dá esses dois valores aqui. Então, ele chegou até aqui, até o cálculo da correlação. Agora, nós falamos que tinha 3 métodos para calcular a correlação, então eles aqui. Então o método 1 é esse aqui, né? Usando a fórmula com o sigma, etc., aquela que a gente viu lá. Aqui calcula, substitui na fórmula, tudo. Então, calculamos pela correlação pelo método 1, pelo 2 e pelo 3. Então vamos parar aqui embaixo para ver uma coisa. Fizemos a correlação, agora vê o seguinte, ó, correlação calculada pelo método 1, deu esse número aqui, pelo método 2, deu esse número aqui, e
pelo método 3 deu esse número aqui. Vocês vão perceber que esses números são muito parecidos. A diferença está aqui no rabicho, aqui, né, no arredondamento. Então, quer dizer, confirmou a hipótese lá de que aqueles 3 métodos da formulação do Pearson geram o mesmo resultado. Outra coisa, a gente fez todos esses cálculos aqui tendo em vista a população. Se você for fazer com amostras, tem que pegar counts e rows igual, menos, dividir um desse valor e usa o método 1, que está adaptado para calcular sobre amostras. Tá? Então, se você quiser calcular para a amostra, você usa esse pedaço aqui com o método 1, que é a formulação adequada para sample, ok? Bom, feito isso, fizemos toda essa formuleta aqui, chegamos nisso aqui agora. Vamos ver como é que faz para traçar os gráficos. Então, se eu quero traçar esse gráfico aqui, por exemplo, de correlação, tá? Então aqui nesse gráfico, a gente vai vir aqui, ó. Quando eu clicar aquele botão, ele vai vir parar aqui. Dizer que é correlação. E nós vamos ver como é que faz o gráfico. Clicamos aqui, ele veio parar aqui. E nesse ponto aqui, ó, eu calculo esses valores aqui, ó, para dar os valores iniciais e finais do eixo X e Y. Tá? Para você não ter pedaço do gráfico que não tem dados, para você determinar, para o gráfico ficar mais harmônico, para você determinar os pontos iniciais e você diz a divisão de quanto em quanto você quer. Então aqui nós estamos divisão de 5 em 5, nós estamos fazendo aqui, ó, tá vendo esse arredondamento aqui? É para começar em números quebrados, não é para começar, por exemplo, no 62. Eu quero que comece no 60, no 65, assim por diante. Então nós estamos pegando aqui de 5 em 5, aqui de 10 em 10, mas a gente não quer que saiam números fracionários, né? O que eu estou falando é disso aqui, ó. Traçando o gráfico, tá vendo? Aqui ó, o gráfico é 80, 85, etc, etc, e aqui está 60, 65, assim por dentro. Porque é assim que a gente determinou que seria escasso nisso aqui. Então aqui ele vai dar, a mínima aqui vai ser divisível por 10 e a mínima aqui vai ser dividível por 5. Examinando lá de novo, né? Então, ó, aqui a mínima foi dividida por 10, aqui foi dividida por 5 e assim por diante. Bom, agora vamos ver como é que traça o gráfico. Então, quando eu clico aqui, eu certo essa variável para correlação, o Blazor vai recarregar essa página porque teve uma alteração aqui, então ele recarrega a página. Alterou uma variável que está nesse pedaço aqui, o Razor Page, que é o mecanismo, é o engenho de montagem da página, ele vai refazer essa página porque ele falou, opa, mudou, quem sabe tem que mudar alguma coisa na página, para refletir a nova situação. Então, quando a gente colocou lá que era para fazer correlação, então, if short table igual correlation, que foi o que a gente colocou aqui, ó. Short table igual correlation. Então, ele vai passar aqui e vai executar, ó, e vai executar esse pedaço aqui. Então, esse pedaço, o que que tem? Ele está definindo uma row aqui, pegando a coluna 12, vai pegar a página toda, né? E eu estou colocando aqui, então, estou instanciando aqui o gráfico. O SF Short, que é o gráfico lá da SyncFusion. Aqui estou colocando a área externa do gráfico, né? A borda, etc. Definir aquela área externa. Aqui estou definindo o eixo do X e aqui estou definindo o eixo dos Y. O eixo do X tem os valores da Vale, tem os cálculos da Vale. E o menor, está vendo? O eixo começa nesse número e termina nesse número, e vai andar de 5 em 5. E esse número aqui que ele começa, ele é menor do que o menor número que tem que aparecer nesse gráfico, e foi arredondado para ficar de 5 em 5, como a gente viu lá, né? E esse aqui foi arredondado para ficar em 10 em 10. Esse intervalo 5 aqui é de quanto em quanto vai aparecer as linhas no gráfico, para fazer aquele grid. Aqui é a largura da linha que tem, ou seja, com esses elementos aqui, nós dimensionamos aí o eixo do X. Cuidamos da aparência dele. Esse Major Thick Lines e Minor Thick Lines é o seguinte, você pode fazer, por exemplo, de 10 em 10 você faz uma divisão com uma linha de cor mais forte. De 5 em 5 você faz uma divisão de linha mais fraca. Ou seja, para não congestionar mais com linhas todas fortes, você faz algumas linhas, de 10 em 10 você faz uma linha forte. E, por exemplo, de 1 em 1 você faz uma linha fraquinha. Para não dar um visual congestionado, então você pode jogar com isso. Esse gráfico da SyncFusion é muito configurável, tá? E dá um acabamento bom. Mas tem esses detalhes, então até aprender esses detalhes é muito extenso, então demora um pouquinho para saber o que cada coisa significa. Bom, aí vamos pular isso aqui, e aqui vamos vir para aqui para baixo, a coleção dos dados que vai ser colocada lá. Então aqui, ó, Chart Series Collection, são os dados onde vem.
Então estou dizendo aqui, ó, Short Series, estou definindo essa série aqui. O Data Source, o que é? É a tabela que a gente acabou de fazer. Lembra aquela Importer Data que a gente montou lá? É a tabela que vai suprir os dados para cá. O nome do gráfico, a cor que é para aparecer. Essa cor aqui é um... Ah, isso aqui é a cor... Eu quis pôr cor de ferrugem para dizer que era minério de ferro. Então eu botei essa cor esquisita aqui. Bom, aí Xname, no eixo do X vem a cotação da Vale e no eixo dos Y vem a cotação do minério de ferro. Esse largor aqui dá o tamanho daquelas bolinhas lá, sabe aquela bolinha que apareceu lá? Vai aparecer por causa desse short metric. Tá? Bom, e esses markers aqui nós não estamos usando, mas é o seguinte, quando você usa, você quer fazer, cada ponto você quer, tem as linhas que ligam os pontos, se você quer fazer cada ponto destacado, você pode usar esse short marker aqui, então você marca cada ponto com um círculo, tá? Isso aqui não... É um detalhe de acabamento só. Tá? Bom, aí você faz isso e obtém então o gráfico que a gente estava mostrando lá. Então é esse gráfico aqui. Agora, tem mais algumas coisinhas detalhadas aqui para a gente ver. Os detalhes que a gente vê é o seguinte, tá vendo aqui esses tooltips aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Então tá aqui o resultado disso aí, tá aqui, essas bolinhas aqui, aquilo que a gente pôs lá e tudo mais. Agora tem mais uns detalhes aqui que eu queria mostrar, que era o seguinte, ó. Aqui, a gente tem aqui essas duas linhas que a gente que a gente pulou, que é os settings, tá certo? Você tem vamos fazer isso aqui, passar para cá. E você tem esses settings aqui, tá vendo? Isso aqui, tooltip e o legend, né? Então o legend está visível igual a falso, ele não aparece, tá? Mas depois nós vamos ver no outro gráfico o que ele é. Aqui, tooltip settings é o seguinte, ó, cada vez que você coloca o cursor em cima dessas bolinhas aqui, ele dá o valor que tem. Então, 152 no CD4 e aqui embaixo 77, alguma coisa, tá? Então é para isso que serve esses tooltip settings. E o jeito que faz ele aparecer é usando essa linha aqui. Então a gente está usando essa linha aqui e o formato de cada elemento, com dois pontos, etc. É aqui que faz, ou seja, aqui você monta aquela caixinha que aparece quando você coloca o cursor em cima de um determinado ponto. Muito bem. Vamos fazer agora, mostrar um exemplo do outro gráfico, que é quando você quer que apareçam as linhas. Então, por exemplo, a gente está montando isso aqui, nós queremos que apareçam as linhas assim, ó. Ok? Então nós queremos que apareça este gráfico aqui. Então, vamos lá. Aqui embaixo, o que a gente fez? Muito parecido com o da primeira vez, né? Muito parecido com o da scatter, né? Então, isso aqui é o de line. Então, a gente pegou aqui os valores mínimos para determinar esses valores aqui, ó. Menor data e o valor inicial aqui. Então, pegamos esses valores aqui para iniciar o gráfico, então eu peguei o menor dos menores. Então, o gráfico tem que começar em 60, senão não vai caber esse ponto aqui. E ele tem que terminar aqui, senão vai ficar um espaço branco em cima, lá em cima. Aqui no topo vai ficar um espaço em branco, né? Então, isso é feito aqui, tá vendo? A gente, por meio desses mínimos e máximos, então eu pego a menor cotação da Vale, a menor cotação disso aqui, e eu determino o mínimo dos mínimos aqui, ó, tá vendo? O menor dos menores vai ser o valor que vai ser aqui embaixo. Então esse menor dos menores é 60. E o maior dos maiores é esse daqui, ó. Então o maior dos maiores vai ser o máximo correspondente ao minério de ferro, que é aquele ponto lá em cima. Esse cálculo aqui, ele serve para fixar esses dois extremos aqui. É um detalhe de acabamento, entre outras coisas. É um detalhe de acabamento aí do gráfico. Agora, quando ele vai traçar o gráfico, o que ele vai fazer? Vamos ver aqui em cima. Né? Então, quando a correlação foi linha, ele vai executar esse pedaço aqui. Então, vamos abrir aqui. Então, aí a gente instanciou o gráfico aqui, muito parecido com o da outra vez. Né? Pegamos uma row, pegamos uma coluna 12 para ocupar de ponta a ponta todo o espaço disponível. Definimos a área, definimos o eixo do X, que é isso aqui embaixo. Olha, o eixo do X, então, vamos expandir aqui. O eixo do X é um eixo de data, eu estou dizendo para ele, ó, o que vai aparecer aqui é date time. Tá? Se você não puser isso aí, ele se atrapalha na hora de fazer a montagem do label e desses dados aqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu ponho que é date time. Se fosse, por exemplo, um número, você poderia pôr double, etc. É que o double é default, tá? Mas você podia pôr o outro. Se for categoria, daquele tipo assim, Argentina, Brasil, não sei o quê, aqueles espaços embaixo, você põe que é category aqui. Ó. Tá, e assim por diante. Bom, fez isso, montou o eixo do X.
Agora vai fazer isso aqui e montar os eixos dos y. Tá? Então pegou o mínimo dos mínimos, né? Que para ser o valor inicial do eixo e o valor máximo do eixo aqui embaixo. Botou o título, intervalo 10 em 10, quer dizer, vai aparecer aquelas linhas horizontais 10 em 10, não sei o quê, e a largura da linha 1, etc, etc. Então definiu aqui, ó, como é que monta, como é que configura o eixo dos y. Agora aqui, ele vai ter as duas séries. Nós temos dois valores que vem lá, né? O do gráfico do vale e o gráfico do minério. Então, ó, a tabela data source é a mesma, onde vem o dado daqui, vem o dado data, o dia, né? E aqui vem a cotação naquele determinado dia. Então, ó, o nome dessa série é name, é vale, a cor FF é vermelho, tá? Vai ser um gráfico de linha, short marker visível, eu não quero colocar isso aqui para não congestionar o gráfico. Isso aqui faz para umas bolinhas, daqui a pouco eu faço um exemplo aqui. Faz umas bolinhas lá que congestionam o gráfico inteiro. E esse animation aqui é o seguinte, olha, você pode aparecer o gráfico com ele pintado todo e você pode mostrar o gráfico enquanto desenha. Tá? É um detalhe também só de acabamento. Tá? Então, eu botei aqui um animation e um sem ser animation. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar os dois, um animation, e fazer os exemplos aqui. Bom, então, na verdade, isso aqui é muito fácil. Né? Então, aqui vem os dados, no Chart Series Collection, vem os dados, data set, as tabelas que nós calculamos, assim por diante, vamos desenhar isso aí. Então, vamos executar. Então, ó, vou sair para entrar de novo no gráfico. Então, vocês viram que o gráfico foi sendo desenhado assim, né? Agora, nós pulamos, depois nós vamos mudar isso aqui para dar um exemplo. Agora, nós pulamos isso aqui, ó, esse Chart Tool aqui, ó, não explicamos como é que é, mas vamos fazer isso agora. Então, ó, aqui tem legenda. Legenda é esse valor aqui embaixo. A legenda do SyncFusion é uma legenda ativa. Então, você clicando aqui, por exemplo, você faz aparecer ou desaparecer o valor correspondente. Então, você quer, o gráfico está muito confuso, muito condicionado, você pode apagar uma linha aqui embaixo ou não. Tá? Bom, outra coisa, é o seguinte, olha, aqui, esses tooltip settings é o seguinte, olha, aqui, quando você coloca esse valor, ele está dando o display de qual é o valor correspondente. Ajuda na leitura do gráfico. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, 75,51 por, que dia foi? Dia 22 e tal. Porque, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, 22, 11, 12, assim, está dia a dia aqui. Mas aqui, por exemplo, a leitura aqui é difícil. Que valor exatamente é esse? Então, você coloca aqui o gráfico, você vai saber, é 76,96. Tá ok? Bom, além disso, nós falamos que a gente, fiquei devendo dois exemplos aqui. Então, vamos desligar a animação, tá? Eu vou dizer que a animação é falso. Falso também, desligamos a animação. E eu vou pegar o seguinte, eu vou colocar aqui aqueles markers visíveis para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que eu não sei se ficou claro. Cadê os markers? Ah, está aqui, os markers. O marker está aqui, está visível, está falso, eu vou botar tudo. Ok? Salvamos e vamos ver como é que ficou. Vou sair para traçar de novo, sair e voltar. Né? Então vocês viram que o gráfico apareceu direto. Tá? Não fez aquele desenho, tá vendo? Vem para cá. Quando a gente voltar aqui, ele aparece de uma vez. Ele não faz aquele traçado. E vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso aqui é o marker. Quer dizer, cada vez que tem um ponto, porque isso aqui está ligando um ponto ao outro. Cada vez que tem um ponto efetivo de dados, ele marca uma bolinha. Vamos fazer ficar mais claro isso aqui. Vamos pegar a largura desse marker aqui, ó. Vamos colocar em 10, vai. Assim não tem dúvida. 10 aqui também. Salvar. Vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Ó, essas bolinhas aqui que ele faz, ó. Ok? Bom, então, pessoal, eu acho que é isso que a gente tinha para mostrar para vocês, tá? Como é que isso aqui tudo funciona. Essa tabela aqui, como é que funciona também. Essa tabela foi montada aqui, tá vendo? Então é o Quick Grid e uma definição de cada coluna. Cada coluna tem um título, um fonte e a propriedade que vai ser marcada nessa coluna aqui. Então, ó, essa aqui é a tabela de onde vem os dados, tá? E aqui a coluna dessa tabela que veio para cá. Essa coluna aqui ele tirou daqui, ó. Essa coluna ele tirou daqui. Equal. Essa coluna ele gera aqui.
Então, cada vez que a queryable import é gerado aqui, cada vez que ele vai buscar dados para dar um display na tabela, ele executa isso aqui. Ó. Então, imported as queryable passa aqui, return. Ela devolve os dados para preencher essa coluna aqui. E esses dados vêm daquela queryable imported aqui, é o campo correspondente a isso aqui. Tá? Sobre Quick Grid, tem um vídeo só falando sobre Quick Grid, e isso tudo aqui está explicado em bem mais detalhe. Tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Depois que eu termino, eu sempre vou lembrar que eu esqueci alguma coisa, mas o vídeo já ficou muito longe, é muito detalhe. De qualquer maneira, o fonte vai estar lá no GitHub, tá? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei passar aí, tem os comentários aí, a gente está sempre à disposição aí, pessoal. Um abraço, até mais.